E neste vídeo eu vou te ensinar tudo, ou boa parte, do que é ser uma submissa. Como que eu faço para isso? Por onde eu começo? O que que eu estudo? O que que não é? Como funciona? Tudo, ou boa parte, você vai entender neste vídeo, hein? Então fica por aqui que a gente vai aprender muito. E eu já começo falando do primeiro grande mito que a gente tem dentro da submissão, que é ligar submissão à carência afetiva. E uma coisa não tem nada, absolutamente nada a ver com a outra. E as pessoas, eu acho que elas associam uma coisa a outra porque a palavra submissão, né, remete a essa coisa do menos, do ser inferior, do se sentir inferior, numa posição ruim, né, numa posição carente de alguma coisa. E até que a gente é carente, mas não é sobre carência afetiva, é sobre carência de viver a nossa natureza, viver o que a gente gosta, o que a gente ama. Então eu acho que existe uma grande confusão de termos e de conceitos. Por isso que a gente tem esse grande estereótipo. E aí quando a gente chega na submissão, a gente topa com a nossa natureza, topa com o que a gente quer ser, com os nossos desejos, as nossas vontades. A gente encontra nome para aquilo que a gente tanto queria, que a gente tanto desejava. E a gente acaba querendo viver tanto isso, que a gente esbarra num outro grande problema, que é a questão de querer viver isso a todo custo, com qualquer pessoa, sem qualquer tipo de critério. E muitas vezes isso acontece exatamente pela falta de estudo, pela falta de conhecimento. E aí vocês chegam até nós, e quem chega até nós tem essa vantagem de ter esse conhecimento à disposição de uma forma muito lógica, objetiva, não é? Mas nem todo mundo, infelizmente, tem essa vantagem. E eu sei que parece repetitivo de minha parte, né? Ficar falando assim, ai, mas é falta de estudo, falta de conhecimento. Mas é sobre isso. Porque quando a gente não tem o conhecimento sobre certas áreas, a gente acha que tem que aceitar tudo. Tudo e qualquer coisa. Por quê? Porque você não sabe, você não tem conhecimento, você não sabe o que é o que, você não sabe onde começa o que, onde termina. E nessas você acaba aceitando tudo. E aí entra aquele nosso papo lá atrás, né? De submissa ser carente. E aí a gente acaba, sem querer, reforçando esse conceito de carência por conta de aceitar tudo, né? Porque assim, se eu aceito tudo é porque eu tô precisando de tudo e eu tô querendo tudo. E não é bem por aí, não é este o caminho. E aí, juntinho com isso de querer aceitar tudo, querer viver tudo e qualquer coisa, a gente tem a questão de querer provar, né? Porque aí eu começo a frequentar grupos, começo a ver instas, começo a ver vídeos de YouTube e eu começo a entender que eu preciso fazer parte daquilo, eu quero fazer parte daquilo. E aí tu começa a entrar numa neura, porque a gente é louca, né? A gente não tem juízo. Aí a gente começa a entrar numa neura de querer provar que eu sou submissa. E aí nessa de provar, querer, né? Não, eu quero, eu preciso provar que eu sou uma submissa. Cara, a gente faz tanta merda no caminho. A gente, olha, eu escuto tantas histórias que eu falo assim, cara, não é possível. Não é possível que você não esteja vendo e não tá vendo. Porque quando a gente não conhece, quando a gente não tem acesso a esse tipo de vídeo como o que eu tô fazendo para vocês agora, para criar uma diretriz e falar assim para vocês, não é por aí. Submissão não é sobre isso, não é carência, não é querer provar, não é querer aceitar tudo. Quando a gente não tem acesso a essa informação, pra gente o que o outro diz faz muito sentido, porque a gente não sabe. Então, tanto faz. Tanto faz, eu não sei, eu não tenho a informação. Vocês conseguem entender o quanto isso é delicado e o quanto isso é prejudicial pra gente? Não conhecer, não saber o que quer para si. Aliás, este é o meu mantra. Saiba o que você quer para você. Sempre, em qualquer situação. Esse mantra vai te servir e vai te abrir caminho, você vai ver. E aí, como eu não sei o que eu quero para mim, como eu não sei muito bem ainda como funcionam as coisas,
Qualquer pessoa, ou melhor, qualquer pessoa que se diz dominante, que se aproxima de mim e fala meia dúzia de palavras, tem uma postura diferenciada, porque eles são bons nisso, hein? Eles são bons em ter um comportamento diferenciado de homens convencionais. E aí, só por esse mínimo de comportamento, a gente tá com tanta vontade, a gente quer viver tanto aquilo, que a gente monta uma história. Eles nem têm trabalho, sabia? A gente, enquanto parte que se submete, a gente quer viver tanto aquilo que a gente monta a história. A gente monta o estereótipo na nossa cabeça e assume que aquela pessoa que tá falando aquilo é o dominante. Então, assim, se ele tá falando, é porque ele tá falando. E no final das contas tem lógica, porque tecnicamente um dominante, ele realmente tem que saber do que ele tá falando. O papel dele é realmente ajudar a parte que se submete a entender sobre como tudo isso aqui funciona e explicar para ela. Tecnicamente isso é verdade, tem o seu fundamento. Mas a questão é que esse mesmo fundamento ele é muito delicado, porque ele está ligado intimamente do que a pessoa é feita. Então ele pode usar esse argumento, esse fundamento, para mascarar, na verdade, uma falta de caráter dele, né? De usar isso para manipular literalmente a parte que se submete a fazer coisas que ele quer, que ele deseja, porque aqui é assim. Aliás, esse é o principal argumento. Anote esse argumento, gente. Eu vou até deixar ele aqui ressaltado. Normalmente, uma pessoa que se diz dominante usa muito esse argumento. As coisas aqui são assim. Quando, na verdade, ele deveria dizer, as coisas na minha casa são assim. As minhas regras são assim. Para mim é assim, né? Então, é uma nuance, uma coisa muito delicada e que passa muito desapercebida. Então, anotem essa dica, porque vai fazer diferença para vocês. Então, eles usam esse argumento para manipular e fazer o que ele gosta. Quando, na verdade, o que você gosta deveria estar alinhado com o que ele gosta. Porque, lembra, é uma relação de poder. É uma interação entre duas pessoas e as duas têm que estarem felizes, completas, se sentindo com prazer dentro daquilo que está acontecendo. Não é sobre, Nina, eu tenho que fazer o que o dominante quer. Não, você não tem que fazer o que o dominante quer. Você tem que achar um parceiro adequado às suas necessidades. Ou seja, que o jeito dele, as regras dele, na casa dele, sirvam para você. Guardem isso. E ainda falando dessa questão dos sinais de manipulação, eu não poderia deixar de passar por esse vídeo sem falar sobre isso. Os sinais de manipulação de quem se diz dominante e não é, eles são muito sutis. Cada vez ficam mais difíceis de serem vistos. Por quê? Porque cada vez mais ele encontra pessoas que também viram meia dúzia de vídeos na internet, acham que já entenderam sobre o que é ser submissa e aceitam aquilo que ele está oferecendo. Então é um discurso muito aceito, é um comportamento muito comum hoje em dia. Então é difícil você separar uma coisa da outra. Ai, Nina, então como é que eu vou fazer para separar, para discernir? Estudo. Não tem outro jeito. Eu adoraria falar aqui para vocês que, veja esse vídeo e tá tudo resolvido na vida de vocês. Não, não está. Vai te ajudar a entender, mas não vai resolver. Vai te dar um norte, mas não vai fazer você entender o que é ser uma submissa na sua totalidade. Porque isso demora, isso leva tempo, isso leva estudo, autoconhecimento, muita conversa, muita participação no meio. Enfim, é um conjunto de coisas que a gente até pode falar em um outro vídeo. Mas neste momento você tem que entender o grosso, né? O que acontece aqui para você fugir dos manipuladores. E você só vai conseguir fazer isso de forma eficaz com o tempo, com muito estudo, com muito conhecimento. E aí você consegue criar esse discernimento aí na sua cabeça. E uma das formas, vou deixar aqui uma dica preciosa para você. Uma das formas de você conseguir ver se aquela pessoa é dominante mesmo,
É dar poder para ele aos poucos. Isso aqui, ó, é antigo, é uma regra do dono, uma dica do dono, que eu já escutava quando eu estava nos meus estudos, quando eu nem o conhecia ainda, e é muito válida até hoje. 8 anos depois que eu escutei isso, para mim ainda tem toda a lógica e tem todo sentido. Quem é a pessoa que vai querer ter uma relação com você sólida, consistente, de verdade, e vai querer ter isso da noite pro dia? Numa conversa. Tem lógica? Tem sentido isso? Não tem, né? Porque a pessoa que leva isso a sério, que é um dominante de verdade, uma das características de um bom dominante é gostar da conquista, é apreciar o processo da conquista, é gostar disso, é ter prazer nisso. Para ele não importa só o final, importa todo o caminho que se percorre ao conquistar uma submissa. Logo, ele não tem pressa. Ele não precisa, essa é a palavra, ele não precisa ter pressa. Então, uma boa forma de você diagnosticar um dominante de verdade é exatamente ver o fator da pressa. Se ele é muito apressado, minha amiga, já liga aí, tá o sinal. Já liga, já põe o pé no freio e começa a observar o resto, porque provavelmente o resto tá lá também e você só não tinha visto. Então olha esse sinal que ele é um bom sinal para você. E ser submissa também é saber os seus limites. Limite é tudo aquilo que você não quer fazer, né? Que você não pode, que você não quer, que você não gosta, que você não pode, que você não consegue. Não interessa o motivo. Limite é tudo aquilo que você não faz. Simples assim. Ai, Nina, mas eu tenho limite de cordas. Limite. Tendo esse limite, o que você vai fazer? Você não vai procurar um dominante especialista em cordas. Por quê? Porque não tem lógica, não tem sentido. Ele gosta de cordas, você tem limite com cordas. Entendeu? Tem que ter noção, tem que ter lógica, tem que ter bom senso. Não cola, né, uma coisa na outra. Ai, Nina, mas eu gosto de cordas, mas não gosto de velas. É só você não procurar um dominante que goste de velas. Tcharam! E aí a gente tem a mágica do alinhamento. Então, o limite não te deixa uma submissa inferior, não te deixa uma submissa pior, te deixa uma submissa consciente, sabendo daquilo que você pode ofertar. E isso é muito importante, você ter na sua cabeça o que você pode ofertar para o outro. Porque lembra lá no começo da nossa conversa, eu falei sobre a questão de você saber o que você quer? Incluir limites? Estabeleça limites. Outra coisa muito importante de você que está no processo de se identificar como uma submissa. Uma submissa estuda. Não existe submissa sem estudo, assim como também não existe dominante que não estuda, que não se aperfeiçoa. Uma coisa está coladinha na outra. Então você tem que saber que o caminho da submissão é um caminho longo, e eu diria eterno, de autoconhecimento, de estudo sobre si e sobre o outro. Porque afinal a gente vai se submeter ao outro, então a gente tem que entender como o ser humano funciona, principalmente um ser humano dominante, que é o ser que a gente vai se relacionar. Então estude, saiba que o estudo vai fazer parte da sua vida, ponto. Se você não gosta de estudar. E aí, entrando nessa parte de estudo, eu quero pontuar algumas coisas para você. O que o estudo vai te trazer? Vai trazer discernimento sobre você, vai trazer autoconhecimento para você saber o que você pode ofertar, o que você não pode, os seus limites, vai fazer você entender sobre os fundamentos de como é uma relação de poder, porque por aqui não é festa do oba-oba, tem fundamento, tem o porquê de tudo. Então você vai aprender sobre fundamentos nos estudos. Você vai aprender a como se livrar de
cidadão que se diz dominante. Você vai criar em você o hábito de crítica, de olhar as situações todas que você possa imaginar, não é só sobre relacionamento, e ter o senso crítico. Isso é assim mesmo? Isso é para mim? Será que tudo isso é para mim? Sabe, você começa a criar esse senso crítico sobre as coisas. E por último, e não menos importante, você precisa entender que uma submissa, ela vive relacionamentos saudáveis, relacionamentos felizes, seja ele uma avulsa, uma play, uma posse, um 24/7 como eu, ela só consegue viver isso com uma base, com uma estrutura muito firme. E aí você me pergunta, tá, Nini, que base é essa? Autoestima, autoconhecimento, um emocional em dia, um psicológico em dia, tendo uma rede de apoio, tendo o conhecimento adequado para uma submissa. Então, se você puder, invista em mentoria, invista em curso, consultoria, participe de grupos, participe de aulas sobre o tema. Tudo isso vai te ajudar muito nesse processo da submissão. E aí eu tenho certeza que a próxima pergunta é: tá, Nini, onde é que eu encontro todo esse material? Aqui. Aqui tem muitos vídeos totalmente gratuitos, a gente também tem mentorias, tem cursos, tem aulas, então é só você nos acompanhar, já segue aqui a gente, já curte o vídeo e aí você vai ter acesso a tudo isso. Mas o mais importante é que você entenda o valor que é ser submissa. O mais importante é que você entenda que tem um caminho a ser percorrido, que não é da noite para o dia, que o outro não é só ele se dizer dominante, ele precisa merecer a sua submissão, ele precisa conquistar essa submissão, não é dada. Submissão não é dada, é conquistada. E quando você entende o valor disso, tudo muda na sua cabeça. Acredite, eu já passei pelo caminho lá atrás e posso te dizer que não tem caminho melhor. E assim a gente encerra este vídeo, eu espero que tenha sido agregador para você. Já segue a gente aqui, segue a gente no Instagram, deixa seu comentário que eu volto para responder. Qualquer dúvida já sabe, é só nos procurar que a gente sempre dá um jeitinho. Por aqui, pelo Instagram, pelo PV, enfim, tem N formas de nos achar, tá bom? E até o próximo vídeo.